Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus, cá estamos nós para mais um vídeo. Estamos analisando Gálatas capítulo 3. Hoje nós vamos analisar dois versículos nesse vídeo, os versos 21 e 22 de Gálatas 3. Mas antes, uma rápida introdução. No vídeo passado, nós vimos Paulo fazer declarações chocantes. A primeira delas é quando ele diz que a lei veio 430 anos depois de Abraão, ou seja, a lei de Moisés não existia, né, nos tempos de Abraão. E esta lei, dada por Deus através de Moisés, não tem o poder de anular a aliança que Deus fez com Abraão, ou seja, a justificação é pela fé, não é por guarda da lei, né? Paulo diz também que a herança que Deus nos concede, ela é recebida pela aceitação da promessa e não pela guarda da lei, né? Quando eu aceito pela fé as promessas de Deus, primeiro feitas a Abraão, depois ao seu descendente, que é Cristo, eu recebo a herança. É pela fé que eu recebo a herança. Outra declaração chocante de Paulo, que nós vimos no vídeo anterior, é quando ele diz, no verso 19, que a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. A lei deveria durar até a vinda desse descendente prometido, que é Cristo. A partir daí, ela não duraria mais, ela não teria mais valor, né? E aí nós explicamos como que isso se dá, certo? Aí Paulo, ele tem que fazer algumas afirmações que aparentemente o contradizem. Por exemplo, aqui no verso 21. Existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? Porque ao se analisar essas afirmações anteriores, alguém poderá pensar: poxa, Paulo está se contradizendo, Paulo está sendo incoerente, né? A lei não pode anular a promessa, a aliança, a herança não é recebida por guarda da lei, né? A lei durou até a vinda de Cristo, então há um conflito entre a lei e as alianças, as promessas de Deus. Alguém poderia imaginar isso, mas Paulo diz: olha, existe algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Aí ele vai explicar por que não existe conflito. Aí ele começa dizendo aqui: olha, se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. Mas, verso 22, as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. Então está aí por que a lei não entra em conflito com as promessas de Deus. Por que ela não entra em conflito? Porque a lei, ela vai nos conscientizar de que nós somos prisioneiros do pecado. Todo mundo que chega a esse mundo chega como pecador condenado. Em Romanos 11:32, Paulo diz assim, olha, Romanos 11:32, pois Deus colocou a todos debaixo da desobediência, para que de todos tivesse misericórdia. Esse todos aqui é o quê? Judeus e gentios. Judeus e gentios. Deus colocou todos debaixo da desobediência. Desobediência é o quê? Pecado. Mas qual desobediência? A desobediência de Adão. Foi a desobediência de Adão que trouxe condenação a todos. Olha, é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Um só pecado de Adão. Por isso que Paulo, no verso 12 de Romanos 5, ele diz o seguinte: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Todos pecaram em quem? Todos pecaram em Adão. Quando Adão peca, todos nós pecamos com ele, porque ele era o representante federal da raça. Então, um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Um só pecado de Adão. Estão entendendo por que nós somos prisioneiros do pecado? Aqui em Romanos 3:23, Paulo diz assim: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Todos pecaram, todos indistintamente.
Todos sem distinção pecaram. Por conta de quê mesmo? Por conta do pecado de Adão. Todos nós chegamos a esse mundo enquanto o quê? Pecadores, culpados. Pois é isso que Paulo vai dizer também em Romanos capítulo 3, verso 19, mostrando-nos um dos papéis mais graves e importantes da lei. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Por isso que ele vai dizer o seguinte, olha, pois ninguém será declarado justo, no verso 20, ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra que somos pecadores. Então, há conflito entre a lei e as promessas? Não, não há conflito. Por que não há conflito? Porque o papel da lei é fazer com que nós nos conscientizemos de que nós somos pecadores. Estamos presos ao pecado. E nessa condição, nós não temos como agradar a Deus. É isso que Paulo vai dizer aqui, em Romanos capítulo 8, versos 7 e 8. Pois a mentalidade da natureza humana, o que na revista atualizada está como carne, né? A mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Verso 8. Por isso aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Essas são as implicações de nós estarmos prisioneiros do pecado. E Paulo vai afirmar, como é que eu posso me libertar dessa prisão do pecado? Ele diz aqui no verso 22. De modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus. Nós, os que cremos, somos libertos desse aprisionamento do pecado pela fé em Jesus, unicamente pela fé em Jesus. Então, meu irmão adventista, minha irmã adventista, você que guarda o sábado, pensando que com isso você será selado e, consequentemente, salvo, você está enganado em fazer isso. Você está trocando Cristo pelo sábado. Não faça isso. Não faça isso. Veja, adorar a Deus no sábado, se reunir com os irmãos no sábado, estudar a Bíblia juntamente com os irmãos lá no templo no sábado, não é pecado. O pecado é quando você coloca a guarda e santificação do sétimo dia da semana, o sábado, como condição de selamento e consequente salvação. O pecado reside aí, porque você está tentando se justificar através do seu esforço de observar a lei. Quando Paulo deixou claro, no vídeo anterior nós vimos isso em Gálatas 3, quando ele diz que a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. No verso 19, Gálatas 3,19. A lei não dura mais, ou seja, ela não tem valor mais. E nós explicamos como que isso acontece. Não é porque agora nós podemos sair por aí fazendo o que a nossa carne quer. É que agora as leis, os princípios morais de Deus estão dentro de mim. E eu sou guiado pelo Espírito Santo. Então, é por isso que eu não dependo mais de livro da lei, nem de tábuas de pedras contendo leis. Estão entendendo? Já era essa lei. Você não precisa se apegar a ela mais. Você depende de uma pessoa. De uma pessoa. A sua justificação, a sua salvação, ela está fundamentada em uma pessoa e não na guarda, na observância da lei. Nós vamos ficando por aqui. No próximo vídeo, nós vamos analisar a partir do verso 23 de Gálatas 3. Aqui no verso 23, Paulo diz: antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob sua guarda até que essa fé fosse revelada. Você vê que a lei ela tinha um tempo de duração já pré-determinado por Deus. Olha que interessante isso. Até a lei tinha um tempo de duração já pré-determinado por Deus. Você tem que entender isso, meu irmão adventista, senão a sua vida cristã será uma vida miserável, que dependerá não da sua fé em Cristo, mas dos seus esforços em observar a lei de Deus. Você que assistiu esse vídeo até agora, seja abençoado em
Em nome do Senhor Jesus. Amém.